Seguinte, eu sempre quis fazer um vídeo de react e eu resolvi começar reagindo a um próprio vídeo meu aqui do canal e trazer aqui pra vocês. Eu não assisti ele ainda, então eu tô bem ansiosa pra isso. E basicamente eu vou assistir o vídeo de primeiras impressões que eu tive de Londres assim que eu me mudei pra cá. É um vídeo de 5 anos atrás e eu quero aí dar a minha opinião sobre as coisas, se tá parecido ou não. É um videozinho curto, então vai ser um react, acredito eu, mais tranquilo assim, de 7 minutos que tem o vídeo. Então bora lá reagir às minhas primeiras impressões assim que eu me mudei pra cá, comparando também agora com mais de 5 anos morando no país. Oi gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Erika e eu tô morando aqui em Londres agora. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram as primeiras impressões que eu tive desde que eu cheguei. Que legal, gente. Primeira coisa de tudo, assim, primeira coisa do react é meu cabelo. Eu estava, a loira do Tchan ali tava com o cabelo totalmente loiro. Tinha acabado de voltar do Brasil, né? Eu fiquei um tempo na Austrália. Tava totalmente morena lá. Inclusive tem vídeo no canal meu da época da Austrália, que dá pra ver meu cabelo totalmente comprido, assim, e bem castanho escuro. E aí, quando eu fui pro Brasil, a gente ficou alguns meses lá, eu fez loiro desde da raiz, assim, são luzes, né? Então não tá com a raiz totalmente loira, mas o comprimento dele tá totalmente loiro, comprido. E eu era outra pessoa, outra personalidade de cabelo. A gente tava no Airbnb assim que a gente chegou lá, então esse vídeo foi bem do início mesmo. Eu mostrei no canal aonde ficava o Airbnb que a gente se mudou em Islington, como que ele era a parte de fora e também tem tour por ele da parte de dentro. Então a gente tava lá e esse vídeo eu gravei na sala com o meu iPhone da época. E a entradinha, assim, também do vídeo, eu lembro que eu criei no Canva. Bom, eu anotei aqui algumas das primeiras impressões que eu tive e vou comentar com vocês ao longo desse vídeo. A primeira que eu anotei aqui é que a impressão que eu tive é que aqui faz sol sim. Uma das coisas que eu pesquisei muito, assim, sobre Londres e todo mundo dizia era a questão do clima, que aqui o clima é cinzento, que só chove, que é muito frio e tudo mais. E a gente veio pra cá bem no inverno, né? Então eu fiquei um pouco, assim, com medo do que a gente ia encontrar. E aí, quando eu cheguei aqui, de fato, assim, faz muito frio, chove e tem dias muito nublados. Mas eu acho que eu vim com tanta expectativa de que só ia ter dias nublados. Quando eu vi o céu cinza, eu falei, mas calma aí, não é todo dia assim. Então, a gente tá aqui, vai fazer um mês, né? Não faz tanto tempo assim. Por isso são as primeiras impressões. E eu percebi que tem vários dias azuis, normais, assim. De fato, a maior parte dos dias são cinzas e nublados. E questão de chuva, assim, chove bastante. Principalmente, assim, à noite, pelo menos é isso que eu tô percebendo agora. Mas eu achava que ia chover o dia inteiro, todos os dias, e também não é assim. Mas assim, eu tinha uma perspectiva do clima de que era muito pior do que realmente é. Em questão do frio, eu percebi que se você tá com uma roupa adequada, com roupa térmica, calça térmica, você não vai passar frio, assim. Eu acho que o mais difícil é na hora que venta, porque daí dá mais frio, assim, no rosto. Dá uma pausa aqui antes de... porque eu falei de uma coisa, depois fui falar de outra. Eu achei bem interessante que minha primeira impressão foi positiva, né? Foi em questão do clima de não ser sempre chuvoso e que eu fui com a expectativa de que ia chover 24 horas e que ia ser sempre cinza e tal. E eu acho que isso continua, assim, 5 anos depois, continua. Eu ainda defendo que aqui não... Não é que aqui não faz sol, é muito cinza, eu acho que 90% do tempo é cinza aqui. Tem uns 10% de sol. Quando eu cheguei, tava tendo bastante dias ensolarados, inclusive. Mas eu também defendo que vários outros países aqui da região, Holanda, Irlanda, a própria Alemanha, também tem muitos dias cinzas, e é só Londres que leva a fama de cinzento. Eu achei interessante essa minha primeira impressão ser algo positivo, né, em questão do relação do clima, e que era muito frio, então a gente chegou no começo de dezembro, então tava bem frio, bem mais do que eu tava acostumada na minha vida, e eu tava vindo de 1 ano de Austrália, em que eu morava em Brisbane, que é, tipo assim, o estado como se fosse o Nordeste, assim, do São Paulo, só versão Austrália. Então era muito quente lá. Então eu tava desacostumada com isso. E aí o outro tópico que eu tava falando era em questão de, se você coloca as roupas térmicas adequadas, você não passa frio. Eu, quando cheguei lá, né, a gente chegou no meio da pandemia, do lockdown, então eu não consegui comprar muitas roupas térmicas, acho que eu já comentei isso aqui no canal. Eu sofri um pouco, assim, no início em relação a isso, assim, de acabar fazendo muitas camadas de roupa, porque eu não tinha um casaco adequado e tal. E isso foi melhorando
mudando conforme o tempo. Hoje em dia eu tenho diversos casacos, assim, pra quando tá muito frio, quando tá médio, quando não tá frio, mas tem que ter um casaco. Então, isso também mudou bastante. Mas foi legal também eu já ter essa percepção logo no primeiro mês de que se com as roupas adequadas, tu não vai passar tanto frio, com exceção de quando tá ventando, que dá um frio no rosto. E isso, assim, continua igual. Mas eu acho que eu acostumei um pouco. Assim, se você tá com muito frio, e com touca e ainda tá com frio, sei lá, no rosto, existe aquelas pescoceiras, né, que você pode ficar só com o olho de fora. Mas eu não sei, gente, eu não sei, pode ser o aquecimento global, mas eu não sinto mais tanto frio assim. Só com muito frio, eu ponho o casaco e passou, graças a Deus. Mas graças ao aquecimento global também, né? Não é muito bom isso, mas enfim. A segunda impressão que eu tive quando eu cheguei é que a água tem muito calcário. Assim, a gente vê principalmente pela torneira, assim, do banheiro, do chuveiro e da pia também da cozinha. Em 3, 4 dias ela já tá toda branca. Você acabou de limpar e ela já fica branca de novo. E aí uma solução que a gente viu é que existem filtros, tanto filtro para água, porque aqui é comum também tomar água da pia, igual na Austrália, só que existe um filtro para você poder fazer isso. Também tem um filtro que você coloca no chuveiro, que também não é super caro. Eu acho que esse filtro custa umas 10 libras, assim. Lógico que convertendo hoje tá um valor mais alto, mas eu acho que ainda assim é um valor super acessível para comprar e colocar o filtro no chuveiro. Porque aí depois só tem que trocar as bolinhas ali que vem nesse chuveiro que eu tô falando. Eu vou ver se eu deixo uma foto desse chuveiro aqui. Gente, isso continua igual essa impressão. E aqui eu falei, passa 2, 3 dias. Na verdade, eu acho que no mesmo dia que você limpa o banheiro, assim, tu vai lavar a mão, 2, 3 vezes que você lava a mão, já começa a ficar com marquinhas, assim, né, brancas do calcário. Eu parei de usar esse filtro. Eu acho que eu usei durante muito tempo, né, que eu mostrei a imagem dele no vídeo, nos primeiro, segundo ano, sei lá, e depois eu larguei mão, assim, meu cabelo cai muito aqui, mas eu também não acho que é só a questão do calcário, eu acho que é falta de vitamina D, de sol, de várias outras coisas, assim, que estão nesse combo, assim, de não uso. E também nem fui atrás de filtro pra água, tipo, tem uns filtros que você coloca que vai pra casa inteira, tipo, a casa inteira fica com água filtrada. Mas também não fui atrás disso. A única coisa que eu mantenho é o filtro pra tomar água mesmo. A gente coloca a água ali da torneira da cozinha no filtro e toma água assim. Eu sei que tem muita gente que não gosta do gosto, aí compra água de garrafa mesmo, mas a gente sempre tomou água filtrada, mas foi isso. Agora vamos pro próxima impressão. A outra impressão que eu tive aqui é que as coisas são bem burocráticas, assim como no Brasil, e bem mais do que na Austrália. Pra a questão de abrir conta no banco, de conseguir o National Insurance Number, que é pra conseguir trabalhar aqui, é muito burocrático. A gente ficou horas no telefone pra tentar dar entrada nesse National Insurance Number, que é pra poder trabalhar aqui. A gente ficou umas 2 horas no telefone pra falar. Depois disso, eles pegaram as nossas informações, enviaram uma carta pra cá. E aí a gente vai ter que mandar essa carta de volta. Então, assim, não é uma coisa rápida, demora, não é uma coisa que você consegue já resolver em um dia. Não dá. Até pra abrir conta em banco físico mesmo, assim, é difícil. A gente ainda não conseguiu abrir. Então, as coisas aqui são bem burocráticas. Eu acho que, assim, tem a questão de que realmente é muito burocrático. Então, essa primeira impressão também... Concordo, continua sendo burocrático. Acho que tava um nível a mais porque era pandemia, então até pra abrir conta no banco, assim, você não podia ir no banco, por exemplo, durante um período, aí tinha que marcar um horário pra abrir conta. Eu demorei muito pra conseguir tanto o National Insurance Number, que é pra poder trabalhar legalmente no país, e a conta no banco. Foram 6 meses pra conseguir abrir, enquanto isso eu fiquei usando o Wise, né, o TransferWise na época, pra receber meu salário. Então, realmente é muito burocrático, é muito chato. Tipo assim, eu tinha os documentos pra poder morar aqui e ele não deixava abrir a conta. Simples assim, porque ele só aceitava ou passaporte britânico ou passaporte europeu como documento, ou acho que a carta de motorista, enfim. Não tinha nada disso e aí demorou bastante pra eu conseguir abrir. E esse negócio de carta, a gente até hoje é assim, tipo assim, tu vai marcar um médico, aí ele vai te passar no especialista. Aí você recebe uma carta pelo correio marcando o horário. Aí você só descobre que dia que você vai no médico quando você recebe a carta. Então, assim, aqui eles têm esse negócio aqui de enviar cartas, como os incas e os maias. Isso continua 5 anos depois, tá igual. Eu não sei como é que é agora pra conseguir National Insurance Number,
pra abrir conta no banco se tá menos pior, né? Porque já passou a pandemia, mas é bem burocrático mesmo. E a última impressão que eu tive, que eu anotei aqui, é que as coisas são todas muito longe. Então, quando a gente vai, tanto assim, aplicar para vaga de emprego ou procurar alguma loja para ir em algum lugar, a gente coloca ali no Google Maps e parece que é tudo muito longe. É tudo assim, 1 hora de distância, às vezes 2 horas de distância. Então, foi algo que eu percebi aqui. Eu acho que, primeiro de tudo, o que mais pega em mim, particularmente, é porque a gente acabou de sair de Brisbane, na Austrália, que era uma cidade pequena, assim, comparado com Londres, porque era a 3ª maior cidade da Austrália. Então lá tinha mais ou menos 2 milhões de habitantes, né? Não chegava nem a 2,5, enquanto que aqui tem quase 9 milhões de habitantes, se não tiver já 9 milhões de habitantes. Então isso em si já faz ser uma cidade muito maior, muito mais populosa, então, e consequentemente muito maior do que Brisbane. Brisbane, assim, o centro de Brisbane era aquela partezinha ali do Queen Street Mall e aos redores, então dava pra fazer assim tudo a pé, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Na nossa casa a gente conseguia ir pro trabalho a pé, era coisa de 2 quilômetros. Pra ir pra shopping também, a gente levava, sei lá, 15 minutos pra um shopping longe, 30, assim, shopping longe pra ser 30. Pra ir pra praia também era muito tranquilo, era perto. E aí, de repente, aqui, pra ir pro centro da cidade, eu levo 30, 40 minutos só pra sair daqui, porque eu tô na zona 2, pra ir pra zona 1, que é o centro da cidade, e demora um monte, assim. É claro que metrô é mais rápido, mas a passagem é o dobro. Então, de ônibus, que é a opção que a gente optou, as vezes que a gente foi, demorou pra chegar. E eu acho que foram, a princípio, essas as primeiras impressões que eu tive. Ai, que fofo, gente. Até minha cara tá mais jovem nesse vídeo. Eu amei. Achei legal, porque realmente, assim, essas primeiras impressões foram a que ficaram, porque é isso mesmo. Não tive nenhuma percepção que depois mudou, que foi diferente, que não era aquilo mesmo. Interessante. E a gente só usava ônibus, assim, eu só parei de usar ônibus, eu já tava trabalhando, e aí teve um dia que na volta, eu peguei muito trânsito, acho que eu fiquei 2 horas, porque parou o trânsito, e aí o ônibus, assim, não tem como você sair dali. Aí eu falei, quer saber, eu tô trabalhando, não, vou sair de trem. E onde a gente morava em Islington, que era desse Airbnb, a estação de trem era super longe, tipo, uns 15 minutos andando, daí, tipo, nem compensava mesmo. Era melhor ir de ônibus, que era muito mais barato. Você vê, né? Tipo assim, ó, morando lá na zona 2, demorava 40 minutos pra chegar no centro. Se eu fosse de trem, poderia até ser, tipo, 20 minutos, só que aí tinha uns 15 pra andar pra estação, então também mais engraçado. E tudo era longe, realmente. E, ai, gente, toda vez que eu falo da Austrália, eu fico muito nostálgica. É um negócio que pega em mim, assim, eu tenho uma amiga que ainda mora... Na verdade, eu tenho algumas amigas que moram na Austrália, fazendo intercâmbio e tal, e eu vejo os stories, ai... E elas estão em Brisbane, que era onde eu morava, então dói o coração, assim. Dói o coração de saudade, gente. Foi muito incrível a Austrália, putz grila. Nossa. Nostálgica, é um assunto delicado, eu acho. É um assunto delicado pra mim, mas enfim. Tudo é longe aqui mesmo. A gente até acostuma, né? Quando a gente mora em São Paulo, a gente tá acostumada com o trânsito, as coisas serem longe. Daí eu fui pra uma cidade pequena, né? Porque até Sydney, que é a maior cidade da Austrália, é muito pequena comparada com Londres. Então, realmente é tudo longe, assim, se você for parar pra ver até os pontos turísticos, tipo o Big Ben da Tower Bridge. É muito longe. Tipo assim, você vai a pé, até dá pra ir, mas é uns 30, 40 minutos andando. Depende de quão rápido você é. Geralmente as pessoas pegam um trem pra isso. Ou um ônibus, se você quiser ver a cidade pelo ônibus. Mas não são perto as coisas. Você quer ir pra Notting Hill, não dá pra você ir a pé, sei lá, do centro de Londres pra Notting Hill. Não dá, pega uma bicicleta, quem sabe. Mas as coisas são bem, cada uma num canto, é bem diferente, é muito grande a cidade. É muito, muito grande. Hoje em dia, agora com 5 anos morando aqui, eu já me acostumei. Pra mim agora, se for uma hora, tá do lado, colado, nossa, muito perto uma hora, muito perto. Aí se chega a 2 horas, daí já é demais. Aí já não sei se vale a pena ir, entendeu? Ai, gente, eu amei. Amei me ver 5 anos atrás, como eu tava. Eu tinha acabado de chegar. Mal imaginava tudo o que ia acontecer. Mal imaginava que eu estaria no apartamento próprio. Ai, imaginava nada de tudo que ia acontecer nesses anos. Foi muito legal, foi muito bom. Tem sido, na verdade, né? Ainda estamos aqui. Tem sido muito bom. Foi bem interessante me assistir anos depois. Eu posso fazer isso depois com outros vídeos, se vocês tiverem interesse.
e fazer comentários sobre as minhas... Principalmente, assim, no meu primeiro ano aqui, né, que tava tudo no início. Muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixe seu like, que é muito importante pro crescimento do canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.